Em decorrência da invasão e ampla depredação das sedes dos três poderes em Brasília no último domingo, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para manter o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afastado, bem como a prisão do ex-secretário de Segurança Pública distrital, Anderson Torres. Até o momento, o placar da votação está em 6-0. Além do relator, o ministro Alexandre de Moraes, os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso votaram por manter as medidas cautelares. O caso é julgado em plenário virtual e os demais ministros têm até às 23h59 desta quarta para votar. Horas depois dos atos de vandalismo no centro de Brasília, ainda na madrugada de segunda-feira, o ministro impôs uma série de outras medidas, como o desmonte de acampamentos que pediu intervenção militar em frente a unidades das Forças Armadas de diferentes cidades do país e a prisão em flagrante dos militantes bolsonaristas que não se retirassem desses locais, juntamente com a apreensão dos ônibus que trouxeram radicais a Brasília. Essas medidas também foram referendadas pelos ministros que votaram até o momento. Já o ex-secretário de Justiça do DF, Anderson Torres, por sua vez, teve a prisão decretada pelo ministro que atendeu ao pedido da AGU na tarde de ontem. No entendimento da AGU, existia uma aparente conivência do ex-secretário com os atos golpistas, uma vez que não teria tomado qualquer providência para proteger os prédios públicos, mesmo tendo conhecimento sobre o planejamento das ações criminosas. Contudo, Torres encontra-se nos Estados Unidos em férias com a família, para onde foi 2 dias antes da depredação no centro da capital, mesmo tendo assumido o cargo no início desse mês. Após sua prisão ser decretada, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, que é também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, informou que voltaria ao Brasil para responder aos processos judiciais. De acordo com a Polícia Federal, mesmo sem saber a data de seu retorno, Anderson Torres deve ser preso ainda no aeroporto. Na mesma decisão em que Moraes ordenou a prisão do ex-secretário, o ministro mandou prender Fábio Augusto, ex-comandante da Polícia Militar do DF, que já se encontra preso. Em uma análise simples, breve e modesta, Lula nomeou como interventor Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, ou seja, o número 2 da pasta e nome de confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino. Antes de ocupar essa função, Capelli foi secretário da Comunicação do governo do Maranhão, quando Dino governava o estado. Dessa forma, como interventor, ele fica diretamente subordinado ao presidente da República. O decreto dá a Capelli plenos poderes para comandar as forças de segurança do Distrito Federal. Também estabelece que ele poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Talvez seja essa a verdadeira intenção por trás da intervenção e afastamento de Ibanez Rocha. Toda essa cortina de fumaça nos leva a crer que possivelmente militâncias estejam sendo usadas como massa de manobra. O que se pode perceber é que supostamente o governo federal possa ter visto uma oportunidade de lançar mão do Fundo Constitucional sob gestão e execução do Executivo do DF para aplicação em despesas da União. Esta medida teria impacto direto na folha de pagamento da segurança pública, como a PMDF, a PCDF e o Corpo de Bombeiros, paga integralmente com recursos do FC, Saúde e Educação. Ou seja, com a intervenção decretada e com o afastamento do governador reeleito democraticamente em primeiro turno, o DF perde não apenas a autonomia política, mas também executiva e orçamentária, o que poderá causar uma das maiores crises financeiras jamais vividas no Planalto Central.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por sua vez, retomou as atividades na segunda, diante de um cenário caótico. Com 50% de renovação, a legislatura 2023 se depara com uma situação nunca antes vivida. Sessões extraordinárias já estão em andamento para redefinir o panorama político e executivo, uma vez que a governadora em exercício, Celina Leão, é hoje quem possui a caneta para deliberar questões anteriormente alinhadas com Ibanez Rocha, desde a ocupação das pastas e até mesmo a destinação de emendas. Deputados eleitos que haviam sido nomeados para secretarias retomam suas cadeiras na CLDF, desconfigurando todo o plano político traçado após 4 de outubro e durante o governo de transição. Hoje, 2 dos 3 poderes do DF encontram-se sob efeito de paralisia. Legislativo e executivo atônitos diante de uma manifestação criminosa que culmina em um efeito dominó que nem Maquiavel chegaria a imaginar. E adivinha quem continuará pagando a conta de tudo? Nós mesmos. Já analisando a questão da PMDF, a função constitucional é responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública no Distrito Federal brasileiro, além de subsidiariamente exercer função de força auxiliar e reserva do Exército. Em nenhuma situação hipotética, a Polícia Militar poderia agir de forma a escoltar um mar de gente para dentro de órgãos federais do alto escalão do Brasil, ainda mais havendo um plano de ação estruturado pelos serviços de inteligência. Literalmente, da noite para o dia, foram destituídas instituições estabelecidas democraticamente, numa suposta trama que ultrapassa o viés político e que supostamente descamba para uma ditadura velada. A autonomia política, executiva e orçamentária da capital federal, um dos 27 estados da Federação Brasileira, encontram-se sitiados num cerco que destitui, ainda que temporariamente, um governante democraticamente eleito, sem nenhuma prova ou indicativa de crime ou dolo, e sem o menor respeito ao processo eleitoral estabelecido, sem nenhuma satisfação aos 832.633 cidadãos que reelegeram Ibanez Rocha como governador do Distrito Federal. E as perguntas que não querem calar são: por que o secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos na véspera da manifestação? Por que o comandante da PMDF mudou ou não aplicou o plano traçado pela inteligência da segurança pública? Por que o destacamento de choque, repito, choque, destacamento com caráter repressivo, utilizado como medida de contenção em caráter extremo, estava se comportando como escolta na porta de entrada do Congresso Nacional? Vídeos que circulam nas redes mostram os policiais dando passagem e conduzindo por gestos e comandos os manifestantes que adentraram pela rampa da plataforma superior do cartão postal de Brasília, e órgão público que deveria ser preservado pela força policial, ainda que necessário fosse, de forma repressiva. Outrora, em manifestações de classes, o mesmo destacamento fez uso de bombas de efeito moral diante de ameaças que sequer se assemelham à barbárie vista pela nossa população no último domingo. Por muito menos, professores e estudantes já foram recebidos com gás lacrimogênio, bombas de fumaça e pelo chamado caveirão, veículo utilizado para operações de alto risco.